Imagina só, você tem que montar um quebra-cabeça, só que cada peça vale milhões. O tabuleiro é o calendário do futebol brasileiro e um movimento errado, pronto, pode comprometer o ano inteiro. Agora pensa que a jogada decisiva é num Fla-Flu, um dos maiores clássicos do país. E ao mesmo tempo você tem uma final de Supercopa e o Brasileirão batendo na porta. É exatamente essa sinuca de bico que a gente vai analisar hoje, com base numa reportagem lá do GE. Globo. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, está no meio desse dilema. Como é que ele usa o jogo de domingo contra o Fluminense para preparar o time para o futuro, mas sem arriscar implodir tudo agora? A nossa missão aqui é mergulhar nessas decisões, entender o que está por trás da provável escalação, o peso de quem está de fora e, o mais importante, o que uma posição, digamos, alarmante na tabela do Carioca significa para o planejamento do clube. Vamos lá? Vamos desvendar isso. O ponto de partida de tudo, e que a matéria do GE destaca bem, é a decisão do Felipe Luiz de continuar rodando o time. Mesmo num Fla-Flu, nomes que foram banco contra o Vasco, tipo Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Pedro, devem começar jogando. Ok, eu entendo a teoria de descansar jogador, mas na prática, isso soa quase como uma heresia. Usar um Fla-Flu, um jogo que para a cidade, como se fosse um treino de luxo, é isso. Que mensagem ele está passando? Não é brincar com fogo? É exatamente brincar com fogo. Só que é um fogo que a comissão técnica acha que consegue controlar. O fascinante aqui é esse equilíbrio, sabe? Entre o risco e a recompensa. A fonte deixa bem claro que as prioridades são outras. São a Supercopa e o Brasileiro. Certo. Aí o clássico, com toda aquela carga emocional, vira uma outra coisa. Ele vira uma ferramenta de preparação. De altíssima fidelidade. Altíssima fidelidade. Como assim? Pensa bem, não tem treino que consiga simular a pressão de 70 mil pessoas no Maracanã, a intensidade de um rival como o Fluminense. Impossível. Exato. A adrenalina no máximo, a decisão em fração de segundo. Dar 90 minutos para um Léo Ortiz nesse ambiente é um teste de estresse que vale por, sei lá, semanas de treino no Ninho hoje. É testar o entrosamento, a cabeça, a resposta à pressão. É um risco, claro que é, mas é um risco calculado para ter o grupo inteiro pronto, não só os 11 titulares. Mas a torcida compra essa ideia de risco calculado. Para o torcedor na arquibancada, um Fla-Flu nunca é preparação. É o jogo do ano, é a zoação na segunda-feira. Essa frieza estratégica do vestiário não cria um atrito perigoso com a paixão que move o clube? Cria, com certeza cria. E esse é o grande desafio da gestão moderna. O trabalho de um técnico como Felipe Luiz é gerenciar duas frentes. A emocional, da torcida, e a racional, do planejamento de 70 jogos no ano. Ele está apostando que o torcedor, mesmo frustrado de não ver as estrelas, vai entender que o objetivo maior é levantar os troféus mais importantes. É uma corda bamba. Se ele ganha o clássico com um time misto, virá gênio. Se perde... A pressão vira um inferno. Exatamente. E essa aposta fica ainda mais alta porque no meio dessa rotação pode rolar uma estreia de peso. O goleiro Endro, que veio lá do Gil Vicente de Portugal, foi regularizado. A reportagem fala que ele vai ser relacionado e tem uma chance real dele jogar, justo nesse cenário. E isso é um sinal muito forte da comissão técnica. Adiciona mais uma camada de complexidade em tudo. Lançar um goleiro no Fla-Flu não é uma decisão qualquer. É um batismo de fogo. Sem dúvida. É uma demonstração de confiança que diz para o jogador: a gente te trouxe para isso, para os grandes momentos. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão que nasce da necessidade, né? É uma consequência direta de quem está de fora. Então é parte confiança, parte obrigação. Porque a lista de desfalques que a matéria detalha é grande e ela diz muito. Arrascaeta e Ayrton Lucas, por exemplo, estão fora por controle de carga, algo que, como a matéria lembra, já aconteceu no ano passado. A situação do Arrascaeta é o exemplo perfeito do futebol de alto nível hoje. Acabou aquela era de botar os 11 melhores em campo em todos os 70 jogos. É impossível, cientificamente impossível. O trabalho hoje é gerenciar a condição física do seu ativo mais valioso. É quase uma decisão de negócio. Exato.
Preservar ele de um jogo do Carioca significa ter ele inteiro na Supercopa, na Libertadores. É uma visão de longo prazo que muitas vezes bate de frente com a urgência do próximo apito inicial. É uma ciência, então, mas nem tudo é planejado. A matéria cita o Jorginho fora por um motivo, digamos, bem mais humano. Ele tirou um dente do siso. É a prova de que nem atleta de elite escapa dos problemas da vida comum, né? Pois é. Mas falando sério, isso mostra como qualquer imprevisto pequeno pode descarrilhar um planejamento de meses. Não é só lesão muscular, torção. Até uma dor de dente vira um problema tático para o Filipe Luís. E além do Arrascaeta e do Jorginho, ainda tem Danilo, De La Cruz, Saúl, que não voltam ainda. Isso força ainda mais a rotação, né? Exatamente. A rotação, que começa como uma escolha estratégica, vira também uma obrigação tática por causa dos desfalques. O treinador é forçado a achar soluções, a testar jogadores, a dar chance para garotos da base, e o Fla-Flu, com toda a sua vitrine, se transforma no palco ideal para esses testes forçados. Cada jogador ali tem uma missão dupla: vencer o rival e provar que pode ser útil nesse quebra-cabeça. Certo. Toda essa gestão de risco, a ausência calculada do Arrascaeta, o imprevisto do dente do Jorginho, tudo isso ganha um contorno muito mais dramático quando a gente olha para a tabela do Carioca. E é aqui que a matéria do GE. Globo joga um balde de água fria em tudo. É o ponto de virada da análise, porque toda essa lógica de priorizar o futuro desmorona se o presente entra em colapso. E o que a fonte mostra é que o Flamengo, com um jogo a mais, é o penúltimo colocado no grupo. Penúltimo. Pois é. Depois das vitórias de Madureira e Boa Vista, o time despencou. Tá fora da zona de classificação para as quartas. O que, a princípio, soa só como um vexame, uma vergonha. Mas a consequência real, a prática, é muito pior que uma mancha no orgulho, certo? A reportagem fala do tal quadrangular do rebaixamento. O que isso significaria para o calendário, que já é o grande vilão da história? Significaria um desastre logístico. Um pesadelo. Seria adicionar 2 jogos inúteis, indesejados, a um calendário que já é brutalmente apertado. 2 jogos que não dão glória, não dão dinheiro, só aumentam o desgaste e o risco de lesão. Nossa. Pensa no cenário. O time pode ser forçado a jogar uma partida desse quadrangular 3 ou 4 dias antes da final da Supercopa. Isso compromete fatalmente a semana inteira de preparação para uma decisão nacional. Então, de repente, o Fla-Flu muda completamente de status. Deixa de ser um laboratório para virar um jogo de vida ou morte para o planejamento. Precisamente. A vitória, que antes era desejável pela rivalidade, agora se torna necessária para a viabilidade do projeto. A margem de erro que parecia controlada sumiu. E isso me faz pensar, o que a gente está vendo aqui é o dilema do Superclube na versão brasileira. O dilema do Superclube. Elabora isso. Clubes como Real Madrid, City, Bayern, eles também enfrentam essa canibalização do calendário. A grande diferença, e o que torna o caso do Flamengo tão perigoso, é que a estrutura frágil do estadual cria um campo minado que os gigantes europeus não têm. Um tropeço no Carioca tem esse efeito cascata devastador. Que uma derrota na primeira fase da Copa da Liga Inglesa, por exemplo, não teria. Exatamente. O Campeonato Carioca, que muitos veem como pré-temporada de luxo, na verdade, é uma armadilha logística. Uma peculiaridade nossa que pode sabotar a ambição de um clube no cenário nacional e continental. A gestão de elenco se torna um ato de malabarismo muito mais arriscado por aqui. Muito mais. E isso me leva a pensar na pressão sobre os jogadores que vão entrar em campo. Um Léo Ortiz, um Samuel Lino. Ele não está só jogando por uma vaga. Ele está, sem saber, carregando o peso de todo o planejamento da temporada nas costas. A pressão individual fica gigantesca. Então, quando a gente olha a provável escalação que a matéria sugere, com Andrew no gol, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Vitão e o jovem Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, e na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, não estamos vendo só um time misto. De forma alguma. A gente está vendo a materialização de toda essa estratégia complexa. Vemos a confiança no estreante, a necessidade de dar ritmo a peças-chave como Pedro, a aposta em jovens e as ausências calculadas das estrelas.
Cada nome ali, ou a falta dele, conta um capítulo dessa história. É um time montado não só para tentar vencer o Fluminense. É um time montado para tentar vencer o calendário. Um retrato fiel da gestão moderna de um superclube no Brasil. É muito mais do que só escolher 11 jogadores. É uma partida de xadrez em alta velocidade. Cada movimento, cada escalação, cada folga é uma aposta. O Felipe Luiz está tentando usar 90 minutos para resolver vários problemas. Dar ritmo, testar um estreante na fogueira, poupar os craques e, agora, de forma crucial, garantir um resultado mínimo para não ver o planejamento ir por água abaixo. Exato. Uma notícia que a gente leria em 2 minutos se transforma num estudo de caso fascinante sobre estratégia, risco e a pressão absurda de competir em múltiplas frentes. O Fla-Flu de domingo é muito mais do que só 90 minutos de futebol. Isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Num esporte onde o calendário fica cada vez mais denso, quase desumano, será que o valor de um clássico como o Fla-Flu muda? Ou, pelo contrário, a necessidade de vencê-lo nessas circunstâncias, com time misto, com a pressão da tabela, com planejamento em risco? Será que isso, na verdade, não eleva a importância dele? Talvez o clássico moderno seja o teste definitivo não só dos 11 em campo, mas da força, da profundidade e, acima de tudo, da inteligência de um elenco inteiro.